Segundo o livro das Crônicas, capítulo de número 33, nós vamos ler o versículo 1 e o versículo de número 2. Se os irmãos encontraram, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor, capítulo 33, versículo 1 ao versículo de número 2. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Repita após mim, por favor. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel. Queridos irmãos, o personagem que estaremos meditando nesta noite é o rei Manassés, é sobre o rei Manassés, melhor dito. A sua história nos traz várias lições espirituais e que seguramente irá falar com cada um de nós. Quando falamos sobre Manassés, por se acaso alguém não lembra, Manassés, ele era filho do rei Ezequias. O rei Ezequias foi um bom rei sobre Judá. A Bíblia fala de Ezequias dizendo que ele foi um homem piedoso, que buscou a Deus em todas as suas empreitadas, trazendo um grande avivamento espiritual para o povo de Deus. O seu exemplo serviu para toda a nação. Mas quando a gente fala de Manassés, o seu filho, a palavra de Deus vai mostrar que, enquanto o reinado de Ezequias foi um reinado abençoado, próspero, espiritualmente falando, principalmente, em contrapartida, o reinado de Manassés foi um reinado perverso. Quando a Bíblia fala sobre Manassés, ela começa dizendo que ele fez tudo o que era mal perante os olhos do Senhor. O seu reinado ele foi dominado por idolatria. Manassés trouxe uma grande apostasia para dentro do povo de Deus. A palavra de Deus também vai nos mostrar que Manassés ele não apenas se limitou a deixar que a nação se desviasse, mas, infelizmente, ele desempenhou um papel ativo na restauração dos cultos pagãos que o seu pai havia destruído. A sua época ela foi marcada por muito derramamento de sangue de pessoas inocentes. Como Manassés escolheu trilhar um caminho diferente do seu pai, escolheu um caminho totalmente contrário à vontade de Deus e à sua palavra, a palavra de Deus vai mostrar que Manassés ele cometeu uma série de erros gravíssimos que trouxeram consequências severas para ele e para o reino de Judá. Não vamos falar de todos, mas apenas mencionar alguns. A palavra de Deus mostra, no capítulo 33, versículo 2 em diante, que Manassés ele tornou a edificar os postes ídolos que seu pai havia derribado. A palavra de Deus também vai mostrar que ele se prostrou para adorar o exército do céu. No capítulo 33, versículo de número 7, a palavra ainda nos mostra que ele edificou altares aos ídolos na casa de Deus. Veja o que diz a palavra do Senhor. Capítulo 33, versículo 7, está escrito: também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre. Observe que a ousadia de Manassés foi tanta que ele constrói um altar a ídolo pagão dentro da casa do próprio Deus. Ele fere a santidade da casa de Deus, ele profana o templo do Senhor. Ainda a palavra nos mostra de que fica pior a situação. Ele fez passar o seu próprio filho no fogo em sacrifício a Moloque.
contrariando uma ordem que Deus tinha dado lá em Levítico, capítulo 18, versículo 21, dizendo: e da tua semente não darás, para a fazer passar pelo fogo perante Moloque, e não profanarás o nome de teu Deus, eu sou o Senhor. Manassés, ele não atentou para essa ordenança de Deus e ofereceu vários sacrifícios de crianças no fogo a Moloque. A palavra de Deus ainda vai nos mostrar que ele fez pior que todas as nações que o Senhor destruiu. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 9, está escrito: e Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Se fôssemos trazer para os nossos dias, é como se a palavra de Deus estivesse dizendo: olha, os crentes na época de Manassés estavam se comportando pior que os incrédulos. Ele levou a nação, ele levou o reino a se desviar de Deus de uma forma que eles estavam pior que as nações pagãs. A palavra de Deus ainda vai mostrar que Deus, em sua misericórdia, sempre que o povo se desviava, sempre que o rei se desviava, sempre que alguém se desviava, Deus alertava. Deus usava os seus profetas, os seus instrumentos, os seus servos, os seus representantes para chamar a atenção de quem estava errando, mostrar o erro e apresentar o remédio para o erro. Deus sempre mostrou o caminho, a solução, o passo a passo de como alcançar perdão, restauração e salvação. Mas, infelizmente, a palavra de Deus vai mostrar que Manassés não quis ouvir o alerta de Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 10, está escrito: e falou o Senhor a Manassés e ao seu povo. Repita após mim, por favor. Porém, não deram ouvidos. Ele não valorizou os alertas de Deus. E a palavra do Senhor vai mostrar que, infelizmente, por causa dos erros cometidos por Manassés, ele colheu consequências severas. Por isso que não podemos brincar com o pecado, porque por mais que alcancemos perdão pelos pecados cometidos, os pecados eles trazem consequências. A palavra de Deus vai mostrar que uma das consequências é que o Senhor permitiu que o exército da Assíria caísse sobre Manassés e sobre o reino. Ele trouxe sobre ele os príncipes do exército da Assíria. Descobrimentos arqueológicos mostram que a Assíria era um povo violento. Eles tinham como costume colocar ganchos no nariz ou em outras partes do corpo dos seus inimigos, que eram levados como prisioneiros. E a palavra de Deus mostra de que isso aconteceu. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 11, está escrito o seguinte: pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais, e o amarraram com cadeias, e o levaram à Babilônia. A Babilônia naquela época era um território dominado também pelo reino da Assíria. Então, ele é levado de uma forma humilhante. Os assírios tinham o costume de, quando colocavam os ganchos, amarravam os prisioneiros, eles arrastavam ele, para que todo mundo visse o que os assírios faziam com os seus inimigos. Não foi diferente com Manassés. Ele foi levado de forma humilhante para a Babilônia em cadeias. E aí vem a pergunta para nós. Manassés, ele estava agora no fundo do poço. Ele estava condenado à morte ou a permanecer na prisão até o fim dos seus dias. E as perguntas que vêm será que ele tinha alguma chance? Será que ele poderia ser restaurado? Será que ele teria uma nova oportunidade? Seguramente essas perguntas o próprio Manassés se fez. Será que eu vou sair dessa situação?
Será que ainda há esperança para mim, depois de ter errado tão feio contra Deus? A palavra do Senhor nos mostra de que Manassés entende que ele precisa tomar atitudes para alcançar, quem sabe, através da misericórdia de Deus, um recomeço, uma restauração, um perdão, a salvação da parte do Senhor. Então ele decide tomar atitudes. E a atitude mais importante que ele toma nesse momento é, primeiro, se lembrar de Deus. Ele tinha se esquecido do Senhor, mas ele se lembra do Deus do seu pai. Seguramente ele começa a lembrar o que o seu pai havia ensinado sobre o que Deus tinha feito durante o seu reinado. Pois Ezequias temia o Senhor, restaurou o culto, trouxe um avivamento espiritual. Manassés seguramente ele começa a se lembrar de tudo isso. E ele entende que ele precisa voltar para Deus. A palavra do Senhor mostra que Manassés orou ao Senhor e se humilhou. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 12, está escrito: e ele angustiado, observe, esse é o estado do homem que se afasta de Deus. Ele pode, quem sabe, conquistar muitas coisas, mas sempre haverá nele um vazio que só pode ser preenchido por Deus. A oração que ele faz com a alma angustiada. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor. Essa expressão aí, orou deveras ao Senhor, ela tem o sentido de buscou a face do Senhor. Ele entendeu que ele precisava buscar a Deus. E quem sabe, pensou ele, será que eu buscando, eu consigo encontrar Ele mais uma vez? A palavra de Deus nos mostra que toda pessoa que escolher buscar a Deus de todo o coração, o Senhor se revela para ele. Manassés, ele toma a decisão então de buscar ao Senhor, e a Bíblia diz, e ele angustiado orou deveras ao Senhor, seu Deus. Ele esqueceu de Deus, mas Deus não deixou de ser seu Deus. Deus não deixou de ser o Deus do seu pai. Deus não deixou de ser o Deus de Judá. Ele busca ao Senhor seu Deus, e a Bíblia continua dizendo, e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. E a palavra de Deus nos mostra que Deus promete resposta a quem clama a Deus. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3, o Senhor fala assim, clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. A expressão clamar aí não fala apenas de um grito da boca para fora, mas fala de um grito que vem da alma, que vem do coração. Muitas vezes nós estamos em situações que somos forçados a colocar um sorriso no rosto, e às vezes alguém que está perto, que está convivendo com a gente, olha para nós e diz, rapaz, fulano está muito bem, olha o sorriso dele, olha o semblante dele, parece que está tudo perfeito na vida dele, mas às vezes lá dentro da alma existe uma dor, existe uma angústia, existe, quem sabe, um vazio que ninguém percebe, mas Deus, Ele ouve o clamor de uma alma angustiada, e o Senhor está te dizendo nessa noite, se você clamar, eu vou responder, se você me buscar, eu vou me revelar. Deus promete perdoar aquele que se converte. Em segundo livro das Crônicas, capítulo 7, versículo 14, está escrito, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer que errou, reconhecer que pecou, reconhecer que não está bem, reconhecer que está trilhando um caminho diferente daquele que eu ordenei. Aí ele diz, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Converter aí é entender que está no caminho errado e dizer, eu não vou mais andar nesse caminho, a partir de hoje eu vou dar meia volta,
volta e vou trilhar o caminho que Deus tem preparado para mim. Aí a promessa de Deus para quem faz isso é: então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A resposta de Deus para quem se arrepende de verdade. 1 João capítulo 1 e 9 está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Provérbios capítulo 28, versículo 13. O sábio vai dizer: o que encobre, o que esconde as suas transgressões, os seus pecados, os seus erros, nunca prosperará. Sabe aquela pessoa que está errada, sabe que está errado, mas faz de conta que está tudo bem? Nunca vai prosperar. Você pode ir de igreja a igreja, de culto a culto, nunca vai prosperar. Mas a palavra do Senhor diz que, mas, os que as confessa, só confessa quem reconhece, só confessa quem se arrepende. Aí ele diz assim: e deixa. É confessar e dizer: eu não quero mais fazer isso, eu não vou mais fazer isso. Aí a Bíblia diz assim: alcançará misericórdia. Oh, aleluia, glória a Deus. Deus promete livrar aquele que o invoca na angústia. O salmista no Salmo 50, verso 15, ele chega a dizer que aquele que invoca ao Senhor na angústia, haverá para ele, diga comigo, livramento. E ele glorificará o Senhor. Manassés então, ele se humilhou, ele reconheceu que estava errado, e aquele que se humilha diante de Deus, no tempo certo, é exaltado também pelo Senhor. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6 diz: humilhai-vos, pois debaixo da potente mão de Deus. Observe que é humilhai-vos. Não está falando aqui de alguém lhe humilhar, está falando de você mesmo entender que precisa descer debaixo da potente mão de Deus. Aí a Bíblia diz: para que ao seu tempo vos exalte. Não importa o quão profundo seja o poço que você esteja, se houver humilhação no teu coração, se houver arrependimento verdadeiro, Deus vai te tirar do fundo do poço e vai te levar para lugares altos e abençoados por Ele. Glória a Deus. Ele reconheceu que sem Deus não dá. Ele reconheceu a sua dependência de Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 13, está escrito: e lhe fez oração, e Deus se aplacou para com ele. Diga comigo: e ouviu a sua súplica, e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. Quando Manassés faz isso, diga comigo: Deus se compadece dele. Deus ouve a sua súplica. Deus o leva de volta a Jerusalém. E lhe restitui tudo o que ele perdeu. Porque quando a gente entra num caminho que não é o caminho de Deus, a gente só perde. A gente só perde. Mas quando a gente reconhece e volta para Ele, Deus tem o poder de restituir tudo aquilo que o pecado levou. E não foi diferente com Manassés. Deus restituiu tudo e abençoou ele. Quando Manassés volta para o seu reino, volta ao trono, volta a colocar a coroa, a palavra de Deus, segundo o livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 14, vai dizer: e depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e a entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá. Observe,
O problema de Manassés alcançou também o reino. O reino foi invadido. O reino tinha muitas coisas ali que estavam destruídas, mas a restauração que Deus trouxe sobre Manassés alcançou também o reinado de Manassés. E isso é maravilhoso, porque quando alguém é restaurado por Deus, ele passa a ser um canal de restauração para outras pessoas também. Não adianta você exigir de Deus restauração no seu casamento, se primeiro você não é restaurado. Não adianta você pedir a Deus uma restauração no seu relacionamento com Deus, na sua área financeira, na área dos seus estudos, do seu trabalho, seja qual for a área da sua vida, se primeiro a restauração não vier sobre você. Mas uma coisa é certa: quando a gente é alcançado pelo poder restaurador de Deus, esse poder alcança também quem está do nosso lado. Ele perdoa os nossos pecados e sai sarando a nossa terra. Querido amigo que me ouve nessa noite, eu venho da parte de Deus lhe dizer que Deus quer restaurar você, mas também quer restaurar o teu casamento, a tua família, e você pode ser a porta da entrada da restauração de Deus na tua casa. Deus abençoou, Ele constrói muros altos, isso fala de prosperidade. A cidade estava à mercê dos inimigos, mas agora a cidade está protegida. Muro fala de proteção, proteção sem brechas. Ele entende que Jerusalém era um lugar especial para Deus, não podia permitir mais que os inimigos entrassem, que qualquer coisa entrasse. Ele protege a Jerusalém de Deus. Segundo, ele tira os ídolos da casa do Senhor. Capítulo 33, versículo 15 diz: e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Quem é alcançado pelo poder de restauração de Deus, não quer mais voltar à vida do erro. Porque uma vez que a gente experimenta o que Deus tem para nós, de verdade, a gente entende que não existe lugar melhor no mundo para estar que não seja na presença de Deus. Oh, glória a Deus. E eu tenho certeza que Deus vai restaurar a sua vida, você que me escuta. Vai ter gente que vai chegar em casa e já vai começar a tirar o que não presta e vai dizer: isso aqui vai para o lixo. O que eu quero é o que Deus quer para mim. E por último, ele repara o altar que estava quebrado e oferece sacrifício ao Senhor. Capítulo 33, versículo 16 está escrito: e reparou o altar, diga comigo, e reparou o altar do Senhor, e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor. E mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Ele restaura o culto. Ele tira os altares que ele mesmo tinha levantado. Ele mesmo é o instrumento que Deus usa para consertar o que estava errado. Ele sai tirando tudo aquilo que não agradava a Deus, porque ele entende que não adianta, Deus não compartilha a gente com mais ninguém. Ou somos propriedades de Deus ou não somos. Ele tira tudo aquilo que não presta, volta o culto ao Senhor, e agora leva o povo também a adorar a Deus. Ele se arrepende, ele confessa, ele abandona os seus pecados. O salmista, no Salmo 51, verso 17, ele vai dizer assim: os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Não importa se você
pecou igual, ou mais, ou menos que Manassés. Se houver em você hoje um coração contrito, o espírito quebrantado, Deus não te rejeitará. Você pode ser alcançado pela misericórdia de Deus. E eu já caminho para terminar dizendo isso. Manassés, ele precisou ser quebrado. Ele passou por um processo doloroso, mas foi preciso para ele entender que sem Deus não dá. E pela ousadia que o Espírito Santo me dá nessa noite, eu falo para você que me ouve: não espere ser quebrado, não espere ser quebrantado, não espere, porque o amor de Deus é tão grande que se for preciso te quebrar, Ele te quebra todinho. Ele te deixa sem nada, sem condições de fazer qualquer coisa, para você só ter a condição de olhar para o céu e dizer: realmente não dá. Mas Deus está te alertando nessa noite, e essa palavra tem endereço certo. Deus está te trazendo aqui nessa noite para te dizer: não espere o processo de ser quebrado, porque se for preciso o processo vai acontecer. Deus não vai querer te perder, mas se você se quebrantar hoje, se humilhar, reconhecer, Deus te restaurará.